contando o que mais é notícia. Hoje, o Ministério da Saúde convocou uma reunião para tratar do aumento de casos de Mpox e a circulação de uma nova variante do vírus no continente africano. A ideia é determinar novas recomendações e estabelecer um plano de contingência contra a doença no Brasil. Ainda de acordo com esse comunicado, o Ministério acompanha com atenção a situação da doença no mundo e monitora informações junto à Organização Mundial da Saúde e instituições como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Para o Ministério da Saúde, a avaliação é que o evento apresenta baixo risco para o Brasil nesse momento. Sobre vacinas, a pasta lembra que no ano passado, a imunização contra a doença foi realizada no momento de emergência em saúde pública de importância internacional, com o uso das doses liberado pela Anvisa de forma provisória. Hoje, portanto, tem essa reunião e é claro que a gente vai acompanhar e te atualizar sobre esse assunto. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu à Procuradoria-Geral da República o arquivamento do inquérito que apura o suposto esquema de desvio das joias sauditas do acervo presidencial. O pedido é baseado na decisão do Tribunal de Contas da União, que autorizou o presidente Lula a ficar com um relógio de luxo que recebeu como presente. O item foi dado por uma fabricante francesa em 2005. Para os advogados de Bolsonaro, essa decisão deve se aplicar a todo e qualquer presidente da República. Eles ainda argumentam que, pela similaridade dos fatos, a investigação deixou de ter justa causa e que não há ilicitude na conduta do ex-presidente. Vamos falar mais sobre esse assunto com a Basília Rodrigues. Basília, lembrando, com relação a esse caso das joias sauditas que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, no começo de julho, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente no âmbito dessa investigação relacionada à venda dessas joias sauditas por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Já estava, Basília, precificado esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro, agora está nas mãos de Paulo Gonet. Mas o quanto, Basília, esse movimento do ex-presidente pode levar a algum tipo de ação de Lula com relação ao relógio que recebeu e que é o objeto do julgamento, foi o objeto do julgamento do Tribunal de Contas da União? Olha, Carol, enquanto o ex-presidente Bolsonaro, seus aliados, querem apontar as semelhanças entre os casos Bolsonaro e Lula, a defesa do presidente Lula está indo no sentido oposto. É para apontar mesmo as diferenças entre os dois casos. A gente recebeu ontem, no finalzinho da noite, uma nota encaminhada pela assessoria de comunicação da Advocacia Geral da União. Nós, jornalistas, recebemos uma nota em que a AGU diz: estamos analisando o processo do TCU, do Tribunal de Contas da União, vamos dar consultoria, dar um parecer à Presidência da República e, eventualmente, depois entrar com este recurso. A AGU vai recorrer, mas quer ter todas as razões, todo o entendimento técnico, jurídico e também político antes de fazer isso. O presidente Lula quer entrar com esse recurso para que o tribunal diferencie o argumento que liberou o Lula da obrigação de devolver este relógio. Então, enquanto o entendimento do governo é de que não havia regra na época, não foi porque Lula desafiou uma regra, mas em 2005, quando ele recebeu o relógio, não havia esta norma. No entanto, o tribunal acabou dando essa decisão de que o presidente não era obrigado a devolver o relógio, se baseando num outro argumento, um argumento que favorece Bolsonaro, o argumento de que não há uma regra concreta sobre estes itens personalíssimos, este critério do que deve ir para o acervo público ou não. Enquanto Lula diz: eu não devolvi porque não tinha regra nenhuma. O que o tribunal entendeu é que havia uma regra, sim, já que de 2016 para cá existe uma resolução do TCU, mas que não tem, há um tipo de vácuo legislativo, Não tem uma regra clara sobre qual regra seguir. Devolve, fica ou nem recebe esse presente pela Presidência da República. Não é isso que o governo quer
quer que o TCU compreenda dessa situação, porque se entender assim, acaba aliviando também a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Este é o argumento de Bolsonaro e não de Lula, o de que não há uma regra clara, uma lei concreta sobre o que fazer em situações em que um presidente recebe um presente, independentemente do valor. Então, você tem dois movimentos ali. O Lula, junto com a advocacia, tentando se distanciar ao máximo de Bolsonaro. Eu até cheguei a fazer esse comentário aqui na CNN, que se tem uma coisa que deixa o presidente irritado é fazerem semelhanças, comparações entre ele e o ex-presidente. E do outro lado, você tem Bolsonaro, seus advogados, tentando mostrar para a Justiça e também para o TCU, que TCU, apesar de tribunal, não é justiça, tentando mostrar para a Justiça, via Supremo Tribunal Federal e para o TCU, que são casos muito parecidos e que do mesmo jeito que o TCU permitiu que ele ficasse com o relógio, Bolsonaro poderia ficar com o relógio, com as joias e tudo mais. Mas tem um aspecto que diferencia muito os dois. Primeiramente, que o caso de Lula não está sendo investigado na Justiça. Isso foi objeto de ação ali normativa do TCU. O caso de Bolsonaro está na Justiça porque, além do recebimento que é considerado indevido, o ex-presidente e seu grupo político também são acusados de vender estas joias para enriquecimento ilícito. Então, é mais do que a apropriação indevida dos bens, é também tentar se usufruir daquele conteúdo para tirar dinheiro disso. Basília, só para a gente encerrar esse assunto, nessa nossa conversa aqui, você tem, para além dessa esfera do judiciário, das investigações, do legislativo, na prática, o presidente Lula deve devolver o relógio, como chegou a ser mencionado? O presidente quer devolver o relógio. Esse martelo não foi batido porque pode gerar um outro movimento até de difícil controle, né? Inadministrável, porque se o presidente devolver o relógio, isso pode gerar questionamentos sobre outros presentes recebidos por ele mesmo, inclusive neste terceiro mandato. Tem uma lista aí até o finalzinho de 2023, finalzinho de 2023, portanto, no primeiro ano desse terceiro mandato, que Lula, a presidência da República, já havia recebido mais de 1.500 presentes. Alguns deles foram para acervo público, outros foram para o acervo particular do presidente. Então, se ele devolveu o relógio, por que o relógio e não um quadro, uma escultura, algum outro item que ele e até outros ex-presidentes tenham recebido também e que podem ser desafiados a devolver? Então, é uma situação que guarda suas delicadezas. O presidente poderia ter tomado esta decisão por livre e espontânea vontade antes da decisão do TCU, Carol, porque aí impediria a percepção de que ele está fazendo isso pressionado por um entendimento do tribunal. Agora tem um entendimento, ele pode ficar com o relógio, mas ao mesmo tempo ele ficou muito desconfortável com estas comparações que só se avolumaram entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentro do governo há uma divisão. Tem gente que diz: Lula, você tem que devolver mesmo o relógio, e outros que fazem essa avaliação, e por isso que é muito importante aguardar o parecer técnico da AGU, esse assessoramento que a advocacia presta à presidência da República, porque lá ela vai explicar se uma eventual decisão de concretamente devolver o relógio valeria somente para o relógio ou outros itens aí, muitos raros, mimos, regalos, né, presentes recebidos pela presidência da República. Basília Rodrigues, daqui a pouquinho a gente conversa mais, Basília, direto da capital federal. Vamos também mostrar para você como foi a movimentação ontem no mercado financeiro.